Olá, muito bem-vindo a mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar como as pessoas estão entendendo sobre a palavra família, por que as pessoas querem ainda formar uma família. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o psicólogo e o poeta Neomar César Júnior, que vai nos ajudar a desvendar e entender o porquê as pessoas estão querendo formar e construir uma família. Muito obrigado pela sua presença, Neomar. Obrigado pelo convite, Felipe. Como é que está sendo isso? O que as pessoas entendem hoje ainda na palavra família? Então, hoje em dia, o termo entidade familiar, ele consta na Constituição Federal, né, no artigo 226, e ele diz o quê? Um homem mais uma mulher é igual a uma família. Então, a família passa a ser constituída por um homem e uma mulher. Também, uma outra configuração dentro da Constituição Federal é um homem, um pai, no caso, né, mais os filhos, ou a mãe mais os filhos. Isso, então, para um entendimento jurídico, né, passa a ser a definição de família. No entanto, nos dias atuais, nós temos uma configuração bem eclética, né, das quais nós podemos citar, hoje em dia, né, diante da questão da diversidade sexual, nós encontramos pais e pais, mais filhos. Homens com homens, mulheres com mulheres, que também formam uma família, essa família do código. Sim, também tem aquela família dos estudantes, né? Então, o jovem vai para um outro país ou vai para um outro estado e lá ele está em albergue e ele se entende ali naquele grupo como uma família. O significado de família, então, hoje em dia é como as pessoas veem como um grupo. É o grupo que elas estão, ou seja, no trabalho, seja numa outra residência, com um grupo de amigos. Isso significa, esse grupo, essa união de pessoas é que está se entendendo por família? Nós temos que observar também a relação afetiva que se move entre elas, né? Então, a preocupação que eles tenham entre si, os códigos que eles utilizam, a linguagem, a preocupação, o modo como eles se organizam. Então, assim, alguns entendem dessa maneira que eles fazem parte de uma grande família. Como tu bem citasses o exemplo do trabalho. Hoje em dia, as pessoas passam mais tempo no ambiente de trabalho do que nas suas próprias casas. E diante da afinidade do dia a dia, resolvendo problemas, resolvendo questões, compartilhando angústias, ansiedades. Então, diante daquela reciprocidade, elas passam a se entender como uma família. Esse é o valor que se tem hoje, então, dessa palavra família? Pode-se dizer que sim. Por que eu digo pode-se dizer que sim? Porque muitas vezes na configuração familiar que se espera a família clássica, né, que seria pai, mãe e filhos, no momento que essa família cresce, se desenvolve e os filhos saem de casa, eles passam a levar consigo características daquela família. Daquele início de família, vamos dizer assim. E a importância da família, como é dito e se percebe, como a primeira instituição que te prepara para o mundo, né? Então a importância de um referencial de pai, de um referencial de mãe, para que os filhos se percebam cuidados, até porque futuramente se espera, diante do desenvolvimento da espécie, que os filhos passem a ser pais ou passem a ser cuidadores. E existe uma diferença bem grande da educação que se tinha antes com a educação que se tem hoje. Essa coisa de família, de antigamente se pedir a benção para os pais. Hoje em dia não é comum, né, se ver mais esse tipo de relacionamento, vamos dizer assim. Sim. Mudou muito, né? E como é que fica essa questão familiar? Pois muito bem colocado, Felipe. A questão, assim, do respeito, né? O que antes se tinha por respeito, se percebe em algumas configurações familiares a instituição do medo. Então,
eu não tenho de fato respeito pelo meu pai ou respeito pela minha mãe. Eu passo a ter medo. E da onde é que parte essa questão do medo? Muitas vezes na falta de diálogo, no modo como se comunicam e o modo como se relacionam, como está estabelecido essa relação pais e filhos. Hoje em dia se escuta muito no consultório, né? Alguns pais e mães falarem que, pô, eu não sei porque que o meu filho não entende que eu sou o melhor amigo dele. Essa questão do pai querer ser o melhor amigo, da mãe querer ser a melhor amiga, eu posso causar um impacto aqui nos telespectadores, inclusive meus pais, quando assistirem esse programa. Eu não penso em ser o amigo do meu irmão, eu não penso ser o amigo da minha irmã, eu também não penso ser o amigo do meu pai nem o amigo da minha mãe. Porque na minha concepção, pai, mãe e irmãos estão muito além de uma amizade. De uma amizade. E aí eu passo a, de certa forma, criar outros contextos. Pô, Felipe, eu sou tão teu amigo que eu te tenho como irmão. Uhum. E aí, de repente, eu quero ter no meu pai um amigo e não consigo perceber que nele está algo muito maior do que o conceito que eu tenho ou o apreço que eu tenho por ti enquanto meu amigo, né? O pai é aquele que se faz presente ou está presente e aquela questão do amor incondicional. Eu te amo e não espero nada de ti. Uhum. E tu acha assim, por exemplo, antes as pessoas, aquela questão que tu falou que se confundia o respeito com o medo. Antes o diálogo era menor entre o pai e filho, vamos dizer. Vamos voltar bastante na história. Claro. O diálogo era menor, as pessoas, o que o pai falava virava lei, né? E aquilo se tornava um respeito, mas junto, como tu falaste, do medo. E tu acha que hoje, por as pessoas terem a comunicação ser mais aberta entre pais e filhos, que se perdeu essa questão desses hábitos de pedir a bênção. Existe ainda crianças, jovens que têm esse costume, que aprenderam com os pais e têm esse costume de pedir a bênção. Mas tu acha que essa abertura que se tem hoje em dia entre pai e filho é um causador, é uma causa desse diferencial na educação dos filhos? Pois é. Para responder essa tua pergunta, eu acho que dá para a gente dar uma olhada pelo viés do limite, né? Que limite, o que seria aquela bênção que eu dava para os meus avós e meus pais, para os seus avós e para os seus pais? O respeito, né? Puxa, eu respeito, você é mais velho do que eu, você tem uma história. Uhum. E nós podemos até fazer um contraponto entre o Ocidente e o Oriente, né? O respeito que no Oriente as pessoas têm pelos mais velhos. Dito aí vai os sábios, né? A sabedoria vai para quem? Vai para aquele que já viveu mais tempo, que já tem mais experiência. E nos dias de hoje, a minha preocupação, inclusive, está na colocação do limite. Então, eu não peço a bênção para o meu pai. Eu não peço respeito para o meu pai. Eu não peço espaço para o meu pai. Eu vou lá e faço. De repente, o diálogo que mudou, ou até mesmo o diálogo que se percebe hoje na família: pai, posso sair? Não. E deu. Uma das propostas que eu trago, eu tenho duas filhas, a Pietra e a Beatriz, e a proposta que eu trago assim com elas é tentar explicar o porquê do não, tentar explicar o porquê do sim. Eu acredito hoje, em pleno século XXI, se nós pudermos rever o que nós entendemos por educação. O que é hoje o educar? Nós educamos tão bem, temos tantos teóricos, lemos tantos livros, colocamos tantas coisas em debate, e muitas vezes no momento real nós abrimos o jornal ou então vemos um noticiário: o filho matou os pais, a filha matou os pais, o neto matou a avó,
por R$100, R$50. O valor se perdeu, né? Exato. E aí, onde está o limite, né? Dizer não por dizer não. Talvez assim, eu vou dizer não para impor a minha autoridade. Talvez se pudesse ser negociado nesse momento, não é possível por conta disso, daquilo e daquilo outro. Mas tornar presente o porquê daquele momento, o não. Para entender, né? Para ser justificado o porquê do não, né? Exato. Até para que a criança ou o jovem possa participar daquela construção ali, que não foi pai, posso viajar pro exterior? Pô, tudo bem, que idade tu tens? 10 anos. E aí? Né? Então, assim, a possibilidade, e eu acredito que esses são os diálogos que passam a ser possíveis nas famílias contemporâneas, né? Essa foi a mudança, então, na tua visão? Exato. Não somente o sim e o não, porque tu podes perceber o quanto a liberdade que ali, na saída dos anos 60, entrada dos anos 70, o faço amor, não faça guerra, a liberdade, o amor livre, até onde isso está nos levando, né? Nós estamos conseguindo acompanhar esse grito de liberdade que nós próprios pedimos? Que foi tão lutado por isso. Exato. Será que estamos conseguindo dar valor à liberdade que temos? Falar por liberdade, hoje em dia, dentro de uma sociedade, eu acredito que nós temos uma liberdade condicional, né? A minha liberdade está aonde inicia a tua. Eu não posso estar me excedendo, eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber conviver. E aí, aonde é que nós aprendemos a conviver? Na família. A primeira célula social e que nos permite ir ao mundo é a família. E tu caracteriza isso como positivo, então, essa mudança? Sim. Assim, sim, em termos de eu poder conversar com o meu pai, né? De eu poder... Essa proximidade. Exato. Que foi ganho. Essa proximidade é o que se torna positivo na tua visão. Sim. No entanto, aquela questão que se encontra em muitos pais e muitas mães dos dias de hoje eu não vou dizer não porque eu recebi muito não dos meus pais, então eu não vou fazer isso pro meu filho, eu vou deixar o meu filho ser livre. E, não tem problema, eu banco, quer dizer, eu respondo pelas atitudes dos meus filhos. E muitas vezes nós percebemos que algumas atitudes não tem como os pais bancarem, né? Um menor que sai, assim, um menor que pega o carro do pai, que vai pra balada, que bebe e provoca um acidente. Esse pai vai se responsabilizar de que maneira? Talvez ele deveria se responsabilizar antes. É aquilo que tu falou, né? Essa parte que ele se responsabiliza acaba no momento que ele bate e atinge outras pessoas que não tem nada a ver com o problema dele. Sim. E com a liberdade que ele está dando pro filho dele. Exato. Exatamente. E a preocupação também que hoje em dia a necessidade de projeção que os pais têm para com os filhos, né? A gente pode observar pelo o evento do futebol. Muitos pais querem que o filho seja um Neymar, né? E Neymar é só um, Pelé é só um, Zico é só um. Talvez se o filho puder ser ele mesmo um jogador de futebol, mas ele diante das qualidades, das características, e não pegar alguém como ídolo e querer que o filho siga aquele ídolo que foi pro pai, né? Mas essa referência, ela não é para meio de comparativa? Sim, sim. Até mesmo porque hoje em dia o que se entende de bom é aquilo que está dito. E a criatividade, a criação, nós temos hoje o Neymar, né? Só como um exemplo, né? Já está sendo vendido pro exterior e o Neymar é o Neymar. Quer dizer, ninguém está comparando o Neymar com outro jogador.
O Neymar teve o estilo dele, o estilo de cabelo, o estilo, a personalidade, né? Talvez o pai dele, se tentasse querer fazer do Neymar um outro jogador, talvez nós não tivéssemos o Neymar. Não teria dado certo, né? Exato. Olha, Neymar, não é o Neymar, é o Neymar. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigado por esclarecer um pouco essa questão da família, que fica meio conturbado mesmo a gente discutir o que é esse negócio de família, né? O que a gente entende hoje por essa família. E eu quero dizer para vocês também que quem quiser ir mais a fundo no tema, o Neymar vai estar fazendo uma palestra na Livraria Paulus. Isso. Quinta-feira que vem, dia 27, Exato. às 7 horas da noite. O que vai estar sendo discutido lá, Neymar? Nós vamos estar trabalhando, no caso, eu fui convidado para ser o provocador desse debate. Vamos estar trabalhando as questões dos diálogos possíveis na família. Mais ou menos o que eu e você iniciamos aqui a nossa reflexão e a nossa provocação, né? Muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço o convite. É isso então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com mais um TV Câmara Entrevista. Espero que você tenha gostado e continue assistindo a nossa programação na TV Câmara São José, o canal da cidade.